Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Dom de Lágrimas. Acompanhe. O que falar hoje foi algo que demandou tanto tempo diante dele, tanto tempo. Eu rezava, começava a estudar a palavra, falava que ele não estou entendendo nada que o senhor está falando. Voltava a ajoelhar, eu trabalhei esse fim de semana, e eu falava com ele: Jesus, eu não sei o que o senhor quer, não consigo compreender, mas o Senhor sabe quem o Senhor vai levar, e o Senhor sabe o que eles têm que escutar. E até que ele mostrou exatamente o que ele queria, e o que ele queria porque ele tem uma proposta para cada um, pode ter certeza. Porque era algo que eu nunca imaginei que eu ia falar, mas é exatamente o desejo do coração dele para cada um. Então eu vou meditar apenas um versículo do Evangelho de domingo, de Lucas capítulo 7. Eu quero meditar apenas um trecho desse versículo que diz assim: chorando, começou a banhar os pés dele com as lágrimas. Palavra da salvação. Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: há um tempo para chorar e há um tempo para ser curado. Então é isso. Hoje eu quero falar da espiritualidade da cura, quero falar da importância das lágrimas, porque é o desejo de Deus nos curar. Então é preciso a gente falar sobre as nossas feridas, falar sobre aquilo que está nos machucando, sobre aquilo que não está bem resolvido, porque Deus tem um projeto maior. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando: será que é possível realmente reatar, ser transformado na nossa vida todas as coisas que foram rompidas? Será que é possível aquilo que nos desestruturou, que nos quase destruiu, será que é possível a gente fazer ser de novo? Então é para a gente aprender a se questionar, a gente aprender a pensar a partir das nossas feridas. A importância das lágrimas na nossa vida, a gente nunca imagina que pode ser dito isso, né? Mas no livro de Catarina de Siena, o livro se chama O Diálogo, para quem tiver interesse, Catarina tinha uma preocupação sobre as lágrimas. E um dia ela convida Deus Pai, nosso Pai, para que ele explicasse para ela sobre as lágrimas. E ele fala um capítulo sobre as lágrimas. Você nunca imaginou que tinha tanta coisa escrita, né? Um capítulo. E ele fala que o órgão mais sensível, mais perto do coração, perto de todos os impulsos do coração, são os olhos. Deus Pai fala: quer saber como que está a alma de alguém, a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. Deus Pai que disse. Todas as lágrimas procedem do coração. Ele que disse tudo isso. Então, quer conhecer como é que está a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. E não terá jeito de esconder o que está passando ali dentro. Ele conhece cada um de nós. Por isso que ele quis esse assunto hoje. Porque, como é difícil chorar, não é? O dom das lágrimas é uma das vocações monásticas mais antigas. Então, lá no ano de 300, que existiu um monge famoso, se chamava Evagrio, ele falava para os monges que estavam chegando: a primeira coisa que vocês têm que pedir a Deus é o dom das lágrimas, para que o coração de vocês possa ficar mais macio, ficar um coração mais sensível. Então, era o primeiro dom que ele mandava os monges rezar. E nós desaprendemos a rezar, desaprendemos a chorar. Nós desaprendemos e estamos ficando endurecidos. Então, pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele o dom de desmascarar a ação do mal do nosso lado. Desmascarar que tem o maligno que atua.
seja na minha vida, seja na sua vida. Desmascarar que dentro de mim eu não posso aceitar que esse mal fique. Eu não posso simplesmente falar, eu não tenho o que fazer. Simplesmente aceitá-lo, não podemos. Falar, mas eu não tenho o que fazer, então não mexo. Pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele a coragem de chorar pelos nossos pecados. E pedir a coragem de chorar pelo mal que acontece com o outro. É preciso chorar. E o dia que a gente parar de chorar o mal que acontece, muitas vezes eu preciso chorar pelas minhas dores. Mas quem não chora a nível pessoal não consegue chorar a nível público. Você não consegue chorar por um pai, igual essa semana, que não conseguiu ir ao CTI com o filho morrendo, porque não tinha dinheiro de passagem. E que lá já não dá notícia por telefone, mas nós fomos obrigados a dizer a ele, o senhor tem que vir porque o seu filho está morrendo. Mas é porque eu não tenho, então eu vou ver como é que eu faço. Isso é para chorar. É para chorar tantas coisas dos inocentes acontecendo. É chorar tantas mulheres caladas, sofrendo caladas, porque acham que isso é vontade de Deus. Chorar por tantas injustiças acontecendo, por tanto pai de família desempregado. Chorar por uma situação de sofrimento que nós estamos vivendo. E nós estamos ficando endurecidos, ficando com o olho seco. E se nós perdemos a capacidade de chorar, nós vamos ser menos que humano. Então é preciso avaliar isso em nós. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida? Sim. As lágrimas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente chora nos inícios e nos fins. A gente, quando nasce, chora. E o pediatra fica enlouquecido ao menino chorar. E a mãe fala, não chorou, não é? E na hora da morte, chora. Então a gente chora. E a gente precisa permitir que quantas fases da nossa vida, à medida que eu concluo uma fase e passar para outra, eu choro no término daquela fase, lembrando daquilo que foi bom, daquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente chora pelo medo do que aquela situação presente nos exige. Esse choro é preciso, é necessário. E a gente chora. Mas é preciso também chorar por aquilo que traz o mal e destrói. Porque a gente precisa de aprender a sensibilizar. E se tem um momento na nossa vida que às vezes a nossa grande mudança, nosso grande projeto de vida é conseguir vencer as feridas que estão em nós. E para a gente poder conseguir vencer essa questão dessas feridas em nós e ter a cura dessas feridas, a primeira coisa que eu preciso ter é a coragem de assumir que eu tenho uma dor. Eu tenho que assumir que dentro de mim tem algo que não está bom. Seja que nível for, não adianta, eu digo para vocês, tentar ocultar aquela dor não resolvida, porque um dia ela vai voltar de um jeito não muito bom. Então é preferível a gente ter coragem de se desnudar. O problema é que as lágrimas nos expõem, não é? E se expor, ninguém quer. Revelar aquilo que está de pior em mim, eu não quero revelar. Mas quando a gente chora, é sinal de que alguma coisa em nós precisa começar a ser mudada. Quando a gente chora, é sinal de que na sua vida está sinalizando algo precisa ser transformado. E a gente só chora por aquilo que a gente se preocupa. Somente. Então, a chorar, e quando a gente passa por esse processo, saber que nós somos capazes de ir além da nossa dor, isso faz de nós emergir como um ser humano melhor. Se eu não conheço a minha dor, não passo pelo sofrimento e não supero, eu não sou capaz de reconhecer o sofrimento do outro e ajudar o outro a se levantar. Não sou capaz. Só quando a gente é capaz de viver um desprezo, só quando a gente é capaz de ser abandonado, quando a gente passou por um momento que a gente viveu, alguém ter feito uma chacota com você, você ter sido vítima de injustiça, você ter passado por qualquer outro tipo de sofrimento. Só quando você passa por isso e supera, você é capaz de reconhecer no outro a dor e ajudar o outro a viver a dor. Mas se a gente não consegue viver a nossa dor, não consegue mudar. Um discípulo falou assim para um homem santo, hoje você vai curar muitas pessoas? Ele falou, vou não. Não, mas está tanta gente aí para ser curado. Ele falou, engano seu. As pessoas não vêm aqui para ser curadas. As pessoas só buscam o alívio, porque ser curado exige mudança. E as pessoas não querem mudar. Então, a primeira coisa que eu preciso para o processo da minha cura é reconhecer a minha dor. Então, eu não posso negar que há um sofrimento,
Da mesma forma como a gente vê naquela parábola do samaritano. O samaritano, ele reconhece aquele homem sofrido, caído, porque ele tinha outro tipo de dor. Se aquele estava judiado no corpo, o samaritano estava judiado na alma. Ele era uma raça à parte. Então, ele não questiona, ele busca a dor. Ele busca aquela pessoa que está sofrendo e vai ajudar a tratar daquela pessoa. E depois que ele vai tratar daquela pessoa, ele põe aquela pessoa num jumento, num cavalo e vai num outro caminho. Leva para aquela pessoa em outro caminho. E muitas vezes, depois que a gente reconhece a nossa dor, é preciso que a gente também mude o caminho. Que a gente tenha esperança, mesmo desconfiado, que as coisas podem ser transformadas. E muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação dos nossos valores, porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está preso em situações que a gente não abre mão de mudar. A gente está com ideias petrificadas. E é preciso ter a coragem de desnudar. O sofrimento, ele revela o que está acontecendo em nós. Ele revela que na nossa vida tem uma dor, mas que também tem um processo de cura. E que algo vai mudar. Então, o chorar revela o que não está bom na sua vida. O que Deus quer mudar em nós? O que o seu caminho não está bom? Essa mulher teve uma coragem louca. Essa mulher da passagem da Bíblia, ela não foi convidada. Ela entrou num lugar onde ela não foi chamada. Ela não era bem-vinda. Inclusive, socialmente, ela não era bem-vinda. Mas ela foi. Porque ela foi atrás do único. Ela já tinha escutado esse homem, ela já tinha escutado Jesus, ou ela já tinha visto Jesus. Alguma coisa tinha acontecido com ela para ela ter conseguido chegar até lá. E ela foi até ele e caiu nos pés dele. Chorou tanto o suficiente para lavar os pés dele. E chorou muito para lavar os pés. Então, nós precisamos de ter essa mesma coragem. Porque às vezes nós vamos rezar e tentamos enganar Deus. E maquiamos a nossa oração e não contamos para Deus aquilo que nos magoa. Aquilo que está te entristecendo. Aquilo que está tirando o seu sono. A gente conversa com Jesus como se fosse uma relação formal. Não vou incomodar Deus com isso, que isso é uma bobagem. Eu te digo mentira. Ele se preocupa com o menor detalhe da sua vida. Conta para Ele aquilo que te hoje faz chorar. Conta para Ele aquela situação que ficou mal resolvida na sua vida. Fale tudo para Ele, como se fala com o maior amigo que você tem. É só com Ele que você expõe a sua ferida, deixa a ferida completamente a sangue vivo, porque é o único que pode te curar. Porque Ele é o samaritano. Ele é o melhor samaritano. Não tente te enganar. Conte para Ele todas as suas frustrações que não estão deixando a sua vida andar. Jesus, eu tinha um sonho de... E isso não está realizando na minha vida, está me causando isto. Fala com quem transforma. Não maqueie e fala com ele, não, está tudo bom, a vida está ótima, tem que agradecer porque eu estou bem empregado. Fala com ele o que não está bom. Deus nos quer inteiros, guardem isso. Deus nos fez para o melhor. E se não estamos vivendo melhor, precisamos descobrir por quê. Por que eu não estou vivendo o melhor da vida que Deus fez para mim? Por que eu não estou desfrutando? Que ferida me impede? Por que eu já sofri? Se eu já fui traído, então eu não confio em mais ninguém. Não é? A gente foi traído uma vez, fala, não confio em homem nenhum mais, não confio em mulher nenhuma mais. Bobagem. É bobagem. A gente tem que dar um voto de confiança, você não anda. Se você viver a vida inteira desconfiando de alguém que você está do lado, então você sai fora dessa relação. É preciso dar um voto, é preciso acreditar, é preciso ser curado, senão você não anda. Mas é o único. Eu digo para vocês com todas as palavras. Olha, que o fato da gente não assumir, às vezes, um sofrimento na nossa vida, e não acreditar que existe que Deus que cura, e que Ele cura hoje, como Ele curou naquela época, que Ele é vivo, e que eu posso falar com Ele, e que, de repente, alguma coisa acontece dentro de mim que eu não explico e é transformado, eu te digo, isso pode impedir muita alegria na vida, porque nós ficamos amarrados em coisas que não nos levam a lugar nenhum. É preciso ter coragem de desnudar. Fala, Jesus, isso não está me trazendo o bem. O que na minha vida não me deixa ter essa alegria completa? Por quê? Então, por que a gente tem medo de enfrentar a nossa própria verdade? As nossas relações sofridas. Quem de nós não foi sofrido? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não carrega alguma história?
E que pena se a gente não carregou nada. E tem uma história de um rabino, que um homem fala com ele em Israel: Rabino, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo rezar, porque eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ler, eu não consigo rezar. Eu estou em falta com a minha disciplina. Ele disse: meu filho, pensa bem, você acha que Deus está mais preocupado com o que você tem que ler e estudar do que você pode aprender com o sofrimento da sua vida nesse momento? Porque o sofrimento nos ensina demais. Ele nos coloca num lugar de mais humildade, e isso te faz para poder ficar mais sensível para ver o sofrimento do outro, senão você passa perto do outro e não vê que seu irmão sofre. Você convive com alguém que está do seu lado e não é capaz de olhar no olho dele e revela a dor que ele está. Então, nós precisamos, depois que somos curados por Deus, depois que a gente assume a nossa dor, fala: Jesus, minha dor é essa, que Ele te muda, que Ele faz a cura, que Ele te dá um outro caminho, que você segue aquele outro caminho. Nós temos que também ser samaritanos na vida do outro, porque nós só estamos aqui porque alguém um dia nos levantou. Alguém um dia olhou para nós e falou: fica de pé, recomeça a sua vida, é possível começar de novo. Fica no chão não, sabe por quê? Você é filho do Altíssimo, você tem uma dignidade, ninguém pode te colocar no chão não. Há outras propostas na vida, há coisa maior que sua dor. Deus tem coisas muito melhores para fazer por você, creia. Mas alguém um dia falou isso com você e te levou, igual essa mulher foi levada aos pés dele. Ela foi porque ela conheceu ele. Quanto tempo eu tenho, eu te pergunto, por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? E com quem você tem chorado? As lágrimas têm o poder de nos curar. Nós não sabemos o poder disso. Mas chore aos pés de Jesus. Não limpa só os pés dele, não, lava ele inteiro. Chora tudo o que você precisa chorar. Há quanto tempo você não chora e carrega uma angústia que não te deixa estar feliz? Chore com ele. Se não for o seu problema, chore os dos outros. Chore a dor que está no mundo. Chore quanta coisa está vivendo, que esse mundo parece é dele. Que a gente só vê sofrimento e dor. Olhe com sensibilidade para o outro. Então chora, mas chora diante dele e peça a ele: me cure. E vocês verão e sentirão a cura. Não tenha medo. Aprenda a viver com aquilo que a religião nos permite viver. Deus não mente. Há um tempo para chorar e há um tempo para curar. Está escrito. E seremos curados se quisermos. Se assumirmos, porque aquilo que não é assumido, aquilo que não é chorado, aquilo que não é dito, não pode ser curado. Deus quer curar. Deus quer nos colocar de pé para ajudar o processo de cura de quantos? De quantas pessoas? Porque nós temos esperança na nossa cura, nós estamos aqui. Vocês vieram vê-lo, vocês vieram se encontrar com ele, vocês vieram depositar a vida de vocês nas mãos dele, ou colocar alguma situação na mão dele que está trazendo uma angústia. Fala: Senhor, transforma isso. E somos nós hoje que temos que reagir diante dessa dor, que está no mundo e que está na nossa vida pessoal. É preciso ter coragem de dizer para o outro: chore sim, chore. Chorar alivia. Como eu disse para uma família sábado no CTI: chora. Chora a morte dessa criança de 5 anos de idade com tumor cerebral. Pode chorar. E falei com o avô, o pessoal não queria que o avô fosse. Esse avô criou esse menino, deixa o avô vir. Falei com o avô: chore, vô. Chore tudo o que o senhor tem que chorar diante do menino que morre aos 5 anos de idade. Chore muito, põe no colo e chore e limpe a sua alma e o senhor não infartará. Mas se o senhor não chorar, o senhor vai infartar. Alivia aqui agora. Abra o seu coração e fale, e chore. E falei com eles: cante para esse menino, cante chorando, despeça dele. É assim, anjo volta para casa cantando. Falei com o vô: há uma esperança, vô. Como é que Deus nos cura no momento da morte? Com a certeza de uma ressurreição, com a certeza de um reencontro. E assim nós vamos sendo curados, nos dando força, coragem e esperança de continuar a caminhar. Porque diante da dor, nós só temos 3 opções. Ou nós podemos ficar indiferentes ao mundo e falar: não quero saber que existe a dor. Ou eu até tenho consciência que ela existe, mas eu não quero tomar partido. Ou, que é mais cristão, né? A gente ajudar a assumir, ajudar a levantar o irmão, ajudar o outro a ter coragem e levar esse outro a Deus. Porque não somos nós que vamos curar o outro. Nós vamos ser o caminho para.
Nós vamos sinalizar para o outro que as coisas não acabam naquela dor. Espera passar. Aquela pessoa está chorando muito, deixa passar. Chora, esteja do lado. A gente chora com quem chora e ri com quem ri. Então você pode, depois que a pessoa conseguir respirar, falar com ela, isso também vai passar. Porque eu vivi essa dor. Eu já passei por isso. Isso vai passar. E isso vai passar, sabe por quê? Porque tem alguém que nos cura. O nome dele é Jesus. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir que Jesus faz isso. Não tenha medo de assinar que ele faz isso. Que ele cura, que ele transforma uma vida, que ele vira a vida do avesso. Entrega, e eu te garanto que ele fará. Não tenha medo de dizer a alguém, pode ir para os pés dele, chore a sua vida diante dele. Mas não guarde nenhuma ferida. Não guarde alguma coisa que ficou mal acabada, mesmo que tenha sido uma coisa pequenininha na sua vida. Não guarde. Conte para o Senhor, porque não tem ninguém que quer nos curar mais do que Ele. Não tem ninguém que quer transformar a nossa vida como Ele. E hoje, em especial, estou rezando para nós, desde que eu descobri que era isso, que Ele concedesse a cada um de nós o dom das lágrimas, depois de cada vez que a gente pecar. Imaginou? Nós vamos viver chorando. Mas eu pedi isso a Ele. Eu pedi a Ele que nos desse esse dom. Que a gente tomasse consciência do mal que a gente pode fazer ao outro. Do mal que tantas vezes nós fazemos destruindo a criação dele. Do mal que nós fazemos ao nosso corpo e à nossa mente, em nome de uma liberdade pessoal. É preciso ter a coragem de pedir a Ele, Jesus, me dê a graça de chorar por cada pecado que eu cometer. E que eu me lembre que na igreja o Senhor deixou a possibilidade de eu ter o perdão dos meus pecados. Porque quando Jesus nos perdoa, Ele nos recria. Porque o pecado, ele faz de nós menos que o pó. Então, quando Ele cura, quando Ele nos perdoa, Ele nos tira de lá. Ele nos dá uma vida nova, porque Ele transforma. O perdão de Jesus é completamente radical, Ele esquece qualquer pecado. Ele não lembra. Diferente de nós, que demoramos, às vezes, para perdoar alguém, umas 10 vezes até esquecer o que o outro fez, não é? Devia contando. Mas ainda lembro. Deus não, você pediu perdão, Ele esquece. O perdão dEle é de verdade. Ele faz uma vida nova em nós. Ele te dá uma outra possibilidade de caminhar. Então, reveja a sua vida hoje. Quanto tempo tem que você não tem uma confissão individual? Quanto tempo tem que você não chega e você não vai estar diante de um padre, você vai estar diante de Jesus. Você fala com Ele. Meu confessor fala comigo, por que você chora tanto, Filon? Eu falo, porque eu não estou diante do Senhor, estou diante de Jesus. E os pecados, eles me deixam com vergonha. Da gente não tomar atitude e não se emendar. Então é preciso que às vezes na nossa vida nós estamos parados pelo pecado que impede a graça. Vamos rever tudo em nós. Fala, Jesus, o Senhor me quer uma pessoa feliz. O Senhor não quer uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, aquela pessoa que alguém fala uma coisa boa, alguém já tem alguma coisa para julgar de veneno. Às vezes eu estou aquela pessoa venenosa, eu estou aquela pessoa custosa, estou aquela pessoa carregada, pesada, andando cheia de mágoa, vivendo parecendo uma hiena, reclama de tudo, sem estar leve pela vida, sem estar feliz pela vida. O que não está bom? Aonde que você foi ferido e não disse? Aonde que aconteceu alguma coisa no seu coração que te impediu de acreditar na vida? Compreende? De achar que a vida é assim mesmo, tudo acontece de ruim, nada vai dar certo, eu não vou andar, eu não vou ser feliz, não vou conseguir um amor, não vou ter filhos. E aquele tanto de não que a gente sai pondo na vida da gente, quando Deus só tem o melhor. E quando a gente deveria só apenas colocar para Ele e falar, porque eu fui traído, eu tenho medo disso, porque um dia eu perdi no aborto, eu tenho medo disso, porque um dia aconteceu. Passa com Ele a sua vida de igual para igual. Ele permite. Senta com Ele, conta tudo e fala, mas eu quero ser feliz, o Senhor me criou para a felicidade. E essas coisas estão me impedindo, Jesus. Vamos pedir a Ele essa graça. A graça de chorar pelo sofrimento daquele que está perto de nós. A graça de chorar pelas pessoas que não creem, das pessoas que não têm nenhuma esperança, daquelas pessoas que não acreditam em mais nada. E somos nós que temos que levar, com as nossas lágrimas, levar essas pessoas até Deus. Porque nós buscamos as pessoas pelo amor.
É o amor que tem que atrair o outro. Mas se a gente estiver quebrado, desacreditado, como é que nós podemos levar um Deus vibrante, um Deus de alegria, um Deus que transforma, um Deus que fala, isso passa. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer melhor. Está chorando, Deus tem o melhor. Que se você tem essa alegria que você já passou por isso, você carrega o outro. Mas se você não experimentar isso, se você não viver essa aventura com Ele, você vai ficar parada. Não fique. Tenha ousadia de falar com Ele, Jesus, há um tempo do choro, mas há também o tempo da cura. E que o Senhor nos cure nessa noite. Que a gente possa tomar uma consciência que tudo aquilo que eu não tenho dito e que tem me impedido de viver melhor, o que está barrando, o Senhor hoje quer transformar. O convite é dele, a proposta é dele. E eu digo para vocês, é de graça. Eu queria dizer para vocês que eu vejo situações que não há psiquiatra, não há psicólogo, nada contra nenhuma das minhas especialidades médicas, não há isso. Mas o médico, o psicólogo tem limite. E ele não entra onde só Deus entra. Tem coisas que estão enraizadas na sua infância. Tem coisas que estão enraizadas na sua gestação. Tem coisas que estão tão lá atrás e que você está vivendo as consequências hoje. Ele é o Senhor, Ele te criou. Ele conhece cada pedacinho seu. Então, eu não estou mandando ninguém sair de psiquiatra e de psicólogo. Pode continuar todo mundo. Mas, se você ainda não foi curado, é porque você não contou para o único que cura. E eu digo para vocês, tem uma vantagem imensa, é de graça. Ainda tem isso, é de graça, remédio, Eucaristia e confissão. É encontrar com Ele. É estar diante dele, porque não tem preço, conversar com ele não tem preço. Todas as vezes que vocês forem conversar com ele, expor uma dor, expor uma situação, se o seu coração não sair de lá melhor do que você entrou, então você falou com a pessoa errada. Eu te afirmo isso. Se você chegou para falar com Jesus, se você chegou para chorar com ele, se você não saiu de lá leve igual uma pluma, faltando levitar, você não falou com ele. A gente não sai de uma conversa com Jesus pior do que chegou. Aí você só falou com seus lábios, você não rasgou seu coração diante dele. E nós temos que ter a coragem. Nós não precisamos de esperar, igual fizeram uma pergunta para um homem lá de Atenas, que agora não vou me lembrar o nome dele. Quando é que a justiça vai chegar aqui? Ele falou, quando vocês que não sofrem injustiça se indignarem com quem está sendo oprimido e reagirem. Compreendem? Quando você reagir contra a dor pessoal e a dor que está no mundo, e levantar e falar, isso está errado, e levantar em oração, em jejum, em lágrima diante de Deus, isso vai ser mudado. Quando a gente não aceitar o mal, que chega em mim ou chega no outro, lutar contra isso, não negar que o mal existe, e falar, Senhor, nós não aceitamos isso, não queremos e vamos lutar, essa situação vai mudar. Mas comece com o que está aí na sua vida primeiro, com aquilo que não está bom. Mas experimentem de verdade, eu não sei se vocês têm essa experiência, chegar diante de uma adoração, chegar diante numa Eucaristia, que você está com Deus vivo. Esse é o nosso problema, não acreditamos que Ele é vivo. Ele vivo, e falar com Ele. E saber que falou com Ele, Ele diz assim na palavra, se aquilo que vocês me pedirem, se vocês acreditarem, eu te afirmo, já receberão. Nosso problema é que nós duvidamos desse amor, duvidamos de poder falar, duvidamos que Ele escuta, duvidamos que Ele vai fazer. De fala, mas será? Eu falo com as pessoas lá, mas Deus vai mudar. Eu falo, tomara, já perdeu. Toma posse e fala, amém, Ele vai fazer. Fala, obrigado, Senhor, que você já mudou. É diferente. A pessoa já entra assim, desconfiada. Porque a gente desconfia de tudo, não acredita nesse amor. Olha, a proposta de Deus para nós, ela é maravilhosa. Deus veio para libertar os cativos. Deus veio para aqueles que precisam de médico. Deus veio buscar os enfermos. Deus veio buscar aquele que sofre. Ele não veio para quem está sadio. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio porque Ele vê que na nossa vida a gente não está saboreando o melhor vinho. Que na nossa vida nós estamos perdendo uma coisa que se chama alegria. E a marca nossa do cristão é ser feliz, é ser alegre. Se nós estamos vivendo meio, parecendo que está tomando água de chuchu, rala, sem sabor, o dia inteiro, estamos longe dele. Ele quer buscar na sua vida aquilo que pode mudar. Mas eu te digo, não tenha vergonha de falar com o Senhor, seja o que for. Não tenha vergonha.
Conte para ele tudo, porque na verdade ele já sabe. Mas ele é tão delicado que ele não te expõe. Quem nos expõe é o mal. Deus não. Deus, ele espera a gente contar para ele. Ele não te expõe. Ele é muito delicado. Mas a hora que você falar com ele, lembra daquele dia que eu sofri aquilo? Aquilo ainda dói. Ele vai falar assim, eu sabia. Eu estava esperando só você me contar, porque eu faço assim, ó. Joga um bálsamo e cura. Não desperdicem essa graça. Não desperdicem esse cuidado de um Deus que só te espera e deseja fazer na sua vida somente o melhor. Lembrem que aquele que pode curar tudo, mudar a sua vida, só tem um. Só existe um. Chama Jesus de Nazaré. É a coisa mais doce que qualquer um de nós pode ter na vida. Não existe ninguém como Ele. Não existe ninguém que seja capaz de te amar como Ele. Não existe ninguém que se preocupa mais com você do que Ele. Esses dias uma mãe me disse, doutora, eu só penso nesse menino, eu tenho que levar esse menino para casa. Quando ela falava daquele amor, eu fiquei tão emocionada que eu falava, esse é o amor que Ele tem por nós. Ele só pensa em nós. Ele só se ocupa de nós. Ele só quer o melhor para nós. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao poder dEle de transformar a sua vida. Não resista à felicidade que Ele quer te dar. Não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de ser amada. Não tenha medo. Se lança. É maravilhoso saber que Ele pensa em você da hora que você levanta à hora que você deita. Que Ele cuida do seu sono, que Ele assenta para vigiar como é que você dorme, que Ele pensa naquilo que está te fazendo feliz, que Ele olha o seu caminho, que se você não pede opinião, Ele fala, vai bater a cabeça e eu estou aqui para dar colo, porque ela não pediu opinião. Que sofre quando você sofre, que chora quando você chora, mas que morre de alegria quando te vê feliz. Existe alguém como Ele? É da gente morrer de alegria, de morrer de paixão por Ele. É de ser louca, alucinada por Ele e dizer, que delícia. E eu penso muito e falo isso com Ele. Quem somos nós, Senhor, para nos amar dessa forma? Quem é o homem para que o Senhor morra de amor por Ele dessa forma? Não, Ele fala, eu amo porque amo. É assim que Deus Pai diz, eu amo porque amo. E quando você voltar, Ele fala para a Catarina, eu que sou o fim último de vocês, quando vocês voltarem a mim, vocês entenderão. Há um céu que nos aguarda. Há só o melhor que nos aguarda. Não tenham dúvida disso no coração de vocês. Se amanhã acontecer algo que faça você sofrer, conta para Ele. E fala, Senhor, essas coisas acontecem, mas me dê força de passar por isso. Me dê força de viver esse sofrimento, de superar a dor, de ir além, de superar qualquer coisa na minha vida, porque sei que o seu amor me cura, seu amor cuida de mim, seu amor me sustenta, seu amor me levanta, porque o Senhor só quer o melhor para mim. Nunca duvidem disso. Mesmo que a sua vida gire todo ao contrário, mesmo que cheguem tornados na sua casa, mesmo que tire as portas e tudo do lugar, mesmo que estejam numa casa todos desempregados, eu quero só lembrar uma coisa, Deus alimenta o verme da casca da árvore. Ele não deixará de cuidar de um dos filhos dele que contam com Ele. Não duvidem desse amor. Não duvidem da misericórdia, da bondade, do tanto que Deus se lança sobre nós. Só falta que nós façamos o inverso, se lancem sobre Ele. Cai nos braços dele e fala, sou sua, sou um menino, sou uma menina, não dou conta de nada, me ajuda, me socorre. Peçam, peça o dia inteiro. Seja dependente dele como o ar que respira, seja e fala, me cura. Me devolve essa alegria que o Senhor colocou quando o Senhor me fez e que a vida tem tentado tirar. Porque tem tentado tirar a nossa alegria, mas a razão da nossa alegria é Jesus. Ele enxugará suas lágrimas, eu tenho certeza disso. Ele trará tudo novo, porque só Ele pode mudar todas as coisas. Mais ninguém, mais ninguém. Ele é um Deus que a gente chora de emoção. E eu falo com Ele, Jesus, o Senhor nos tira o fôlego. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua presença, a sua doçura, a forma como o Senhor cuida, como o Senhor dá tudo, é de emocionar, é de chorar. E é de chorar mesmo a nossa infidelidade, a nossa dificuldade em amar, o quão pouco nós pensamos em Deus num dia e o quanto que Ele se derrete por cada um. Não pense que Ele me ama mais do que Ele ama vocês, não. Ele não fraciona esse amor, Ele ama integralmente cada um de nós, como Ele ama Jesus,
Deus Pai ama cada um de nós. Vamos aproveitar essa noite, nos colocar diante dele e dizer: hoje, Jesus, eu tenho algumas coisas para te dizer. Hoje eu tenho algumas coisas para contar. Aquilo que a gente só conta para o melhor amigo. Aquilo que a gente tem vergonha de falar para qualquer um. Aquilo que a gente tem vergonha que alguém descubra. Ele não precisa ter. Ele você pode contar tudo, mas é tudo. Pode contar os detalhes. Ele já sabe. Ele só espera que você diga. Não tenha medo. Não tenha medo disso. O Senhor fará sempre o quê? O melhor. O que Deus tem para te dar? O melhor. Eu não tenho dúvida, porque Ele se preocupa com a nossa felicidade. Então, que vocês possam viver isso de verdade. E que vocês possam ser os bons samaritanos que esse mundo precisa. Precisa buscar levantar tantos irmãos e dizer a eles: há um Deus que também te ama, que é seu Pai. Revela isso. Quantas pessoas choram porque não conhecem Ele? É um outro tipo de choro. O nosso choro é até de emoção. Saber que tudo isso que eu falei é de verdade. É real. Não é uma história da carochinha. É de verdade. Você pode falar, Ele escuta e Ele age. E Ele está louco para transformar o coração de cada um de nós, senão Ele não estaria com tanta gente reunida numa noite para dizer: há um tempo de chorar, mas também há um tempo de ser curado. Deus quer a nossa cura. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que está em Lucas 7, da mulher que entra na sala onde Jesus está e chorando, banha seus pés com lágrimas. Ela fala também da passagem de Eclesiástico, que na vida há um tempo para cada coisa. Tempo de chorar, tempo de parar de chorar. A doutora Filó hoje nos fala também que aquilo que não é dito, que aquilo que não é chorado, também não é curado. Que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e chorar. E colocar nas mãos dEle os nossos problemas, as nossas dores, para que Ele nos cura. Deus é Jeová Rafá, é aquele que cura. É Deus que nos cura, Deus que cura. Hoje a nossa oração vai ser de nos rasgar diante do Senhor. Falando: Senhor, eu quero me abrir por inteiro, para que no momento que eu entregue para Ele as minhas dores, as minhas dificuldades, que Ele derrame a sua cura sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos rezar? Senhor, e hoje estamos aqui e queremos rasgar o nosso coração, Senhor. Abrir a porta daqueles quartos mais escuros que há muito tempo não vou. Mas eu preciso de falar com o Senhor. Tudo que me dói, tudo que me incomoda, todo o meu pecado, confessar o meu pecado, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas angústias, o meu lado feio, te mostrar, Senhor. Para que na medida que eu te mostre a minha ferida, o Senhor derrame o seu bálsamo de cura sobre o meu coração. E aí sim, a cura começa a acontecer. Derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre os nossos corações nesse dia. E começa uma cura em nós, Senhor, para que sejamos fortalecidos e curados no poder do seu amor. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima! Já reuni para tanta coisa, mas eu agradeço muito, muito. E a quem me deu o Velotrol, agradeço aos bonecos que estão chegando, né? Os bonecos usados, seja Barbie, seja Homem-Aranha e etc., porque o trabalho da pedagogia faz um trabalho com as crianças. Primeiro a avós que lava todas as bonecas, lava todo mundo, fica tudo pendurado no varal. E aí o que é feito com a criança é feito antes do boneco. Então você vai drenar um tórax, drena o tórax do boneco. Então está deitado o menino, drena o tórax, o boneco com drena o tórax. Se a menina está com sonda, passa a sonda na Barbie, fica a Barbie e a menina de sonda. Então,
para ir fazendo trabalho lúdico. Vai fazer traqueostomia, faz traqueostomia no boneco, para a criança ir trabalhando. Então, esses bonecos me fazem muita falta. E eu falo, gente, vocês não ganham um Homem-Aranha, vocês ganham 10 Homem-Aranha, um azul, um verde. Então, desentulhar as casas, né? Porque isso os meninos levam. Então, a rotatividade, isso é muito alto. É um trabalho belíssimo, é um trabalho de ajudá-los a viver a dor, o luto. Então, quando vocês estiverem com muita coisa entulhada, fala, filho, o papai está precisando de usar lá na Santa Casa. Sempre. Tudo é reciclado, né? Tudo a gente usa. Porque esse é um trabalho maravilhoso. O Velotrol nosso tinha quebrado, e uma pessoa com generosidade falou, não, filho, pede um, não pode pedir 2. É que o menino está de jejum, o que a mãe faz? Para enrolar, até o bloco cirúrgico chamar. Pô, o menino Velotrol e anda com esse corredor da Santa Casa, porque é um corredor longo, né? Vai e volta, vai. Então, é muita coisa que ninguém imagina que a gente passa, mas é que é necessário. Então, muito obrigada, porque vocês me escutam, né? Vocês me ajudam com imposto de renda, vocês me ajudam. Muito obrigada. Porque esse é o nosso compromisso com o irmão, né? É o nosso irmão, né? Nós somos todos irmãos. Nós não vivemos o momento da dor lá, do sofrimento, mas estamos de cá e podemos aliviar de algum jeito. Essas coisas nos ajudam demais. Então, muito, muito obrigado, tá? Por tudo. O dia que vocês quiserem conhecer o trabalho, quiser fazer um tour, a gente dá um jeito para vocês conhecerem, tá? Muito obrigado por tudo isso. Você fica só olhando, né? A gente dá um jeito de fazer um tour lá, para o pessoal conhecer tudo que é feito naquele lugar. Já tem gente querendo esse tour, né? Pois é, nós fazemos, isso é fácil, não é difícil não. Para aquelas pessoas que ainda não têm o link, né, do imposto de renda, eu continuo recebendo lá no Instagram muitos pedidos de contadores, como eu compartilhei com você, né? Deus seja louvado por isso. Então, qualquer coisa é só me chamar, que a gente já postei, está salvo nos destaques, mas se você tem dificuldade de encontrar, é só me chamar lá por mensagem que eu mando. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Estamos todos juntos no mesmo barco. Você pode estender sua mão para cá, para que a gente possa rezar. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre a doutora Filó. Senhor, nós clamamos a tua presença sobre essa tua filha amada, instrumento teu, Senhor, que as palavras dela sejam como sementes nos nossos corações, das pessoas que assistem de casa e que assistirão a gravação desse grupo de oração, sementes que darão frutos de uma verdadeira conversão. Nós precisamos de ti mais que tudo. E é isso o nosso desejo, estar na tua presença, ouvir a tua palavra e ter a coragem necessária para fazer tudo o que for preciso até alcançarmos o céu. Mãezinha, que a senhora interceda e proteja a doutora Filó hoje e por onde quer que ela vá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. Façam do Espírito Santo o grande amigo de vocês. Chamem ele várias vezes ao dia. Chamem o Espírito Santo. Nós estamos no mês de maio e eu não poderia passar por esse mês sem falar dela, de Maria. Quando eu falo, antes de eu chegar onde é que eu preciso falar com vocês, a gente precisa se ver na relação com ela. Porque às vezes a nossa relação com Nossa Senhora é uma relação distante,
Porque, afinal de contas, ela é toda poderosa, ela é assunta ao céu, ela é imaculada. Fala, não, fico longe, é muito distante de mim. Às vezes eu entendo que, e vejo ela como a primeira discípula de Jesus. Então eu posso vê-la como minha mestra, porque ela sabe o caminho. Mas às vezes eu vejo Nossa Senhora e reduzo a ela como uma santinha que me concede graças a baixo custo. Então eu preciso ver como é que eu tenho vivido a minha relação com ela. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, que nós todos somos filhos dela. E nós somos filhos gerados no momento da dor. Quando que nós recebemos ela como mãe? Aos pés da cruz. Quando Jesus teve que conseguir mais um fôlego, mais uma força, você imagina, ele estava pendurado numa cruz. E ele respira para falar, eis a tua mãe. E está escrito no Evangelho de João que a partir daquele momento, João recebeu ela na sua casa. Vocês acham que a casa que a gente precisa receber Maria, que João recebeu, foi só uma casa física? Então, hoje o que Jesus deseja, nos deixando ela como mãe, é que a gente saiba acolher Maria no nosso coração. Porque com ela nós teremos um caminho seguro para voltar para casa. Então, pensem nisso. Se eu acolho Nossa Senhora de verdade como minha mãe, como minha mestra, como aquela que já fez o caminho e por isso ela pode me ensinar. Nós sabemos que ela como mãe, ela é uma poderosa intercessora. Se vocês têm hábito, ou não sei se têm hábito de rezar, a ladainha de Nossa Senhora, tem hábito? Já leram, rezaram? Alguns. Na ladainha de Nossa Senhora tem um título, cada título tem uma explicação, ok? Nada é à toa, ok? Nada é à toa. Mas tem um título que chama Auxílio dos Cristãos. Quem acrescentou esse título foram os papas. Porque se vocês estudarem e verem por que tem Auxílio dos Cristãos, está explicando sobre esse título, Nossa Senhora venceu 5 grandes guerras, batalhas, através de qual espada? O que ela usou de arma? O que foi usado? O rosário. Então, as guerras foram vencidas à medida que os papas estavam rezando o rosário. Quando Napoleão Bonaparte tirou o Papa de Roma, como é que o Papa voltou para Roma? Pelo rosário. Então, a maior arma que nos foi entregue é o rosário, que nós não usamos. Mas foi uma arma. Se vocês tiverem como estudar, tem livro que explica só a ladainha. E explica todas as guerras. Da guerra mais tirânica que existiu contra um turco tirano demais, cruel demais. Como é que foi vencida? Do outro que estava pegando o pescoço, pisando literalmente no pescoço dos cristãos. Como é que ela venceu tudo isso? Rezando o rosário. Nós desconhecemos a arma que a mãe nos deu. Então, ela como mãe, ela tem o poder de intercessão desde sempre. Quando Tiago apóstolo, depois que Jesus tinha morrido, antes, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus, e São Tiago, Tiago de Compostela, estava sozinho, trabalhando, fazendo, evangelizando, ele estava ficando desanimado, quando Nossa Senhora faz a bilocação e vai lá e fala, Tiago, coragem, tem que continuar o caminho. Então, Nossa Senhora, da mesma forma como estava atenta aos discípulos e às orações, ela está atenta a cada um de nós, vocês não tenham dúvida disso. Ela é mãe. Já viu mãe perder alguma coisa? Perde nada. O olhar dela é impressionante. Ok? Então, o poder de Nossa Senhora
conosco. Hoje, quando eu trago isso, eu trago para que a gente possa rever a nossa relação com ela. De como que eu vejo, aonde eu estou nisso que eu falei. Se ela é tão distante de mim, porque ela é imaculada e santa, se ela é minha mestra, ou se ela é aquela que eu reduzo como uma santinha só para conseguir graças. Eu gostaria que vocês descobrissem ela como a grande discípula, a primeira discípula, por isso a nossa mestra. A Bíblia revela muito pouco o que Nossa Senhora disse, não é? Muito pouco, porque ela não precisou de falar muito. Vocês têm curiosidade, sabem quantas vezes Nossa Senhora falou na Sagrada Escritura? Está descrito. Quantas vezes está descrito que as palavras saem da boquinha dela? 7 vezes. 5 vezes pelo Evangelho de Lucas e 2 em João. Então nós vamos ver isto. As palavras que ela falou, porque São Lucas descreve Nossa Senhora como a discípula perfeita. Então hoje nós precisamos de aprender com ela, como nossa mãe, como é que é esse caminho. Então, se alguém quiser acompanhar e marcar, a primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria e comunica com ela sobre a maternidade e fala com ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e fala que ela encontrou graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu seio, isso já está escutando, e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus, e fala que ele vai ser grande. Ela escuta tudo. Aí ela disse ao anjo, está no versículo 34, ela fala, Maria, porém, disse, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O que nós temos que aprender com ela nesse momento? A total transparência de Nossa Senhora diante de Deus. Nossa Senhora é completamente verdadeira. Ela não esconde, não brinca de esconde com ele, mas ela mostra para ele a realidade. Ela fala, deixa eu te contar, eu sou uma menina pobre, casada já com José, já tem papel assinado, não tenho nada, sou uma menina de 13 anos, 14 anos, como é que vai ser isso aqui mesmo? Eu vou ser a mãe do Filho do Altíssimo? Então, essa verdade, essa clareza, essa honestidade diante de Deus, a gente tem que ser. Nós temos que aprender com a mãe. Falar com ele aqui, deixa eu contar para o senhor a minha situação. Minha situação é essa. E diante dessa situação, o senhor está propondo isso mesmo? E é isso. Ela propõe isso, ela fala, sem mentiras. Ela toma conta, ela tem consciência absoluta daquilo que ela é. Do nada, para a proposta tão... Imagina, o que é uma menina de 14 anos? Imagina para ela que já sabia daqui, já existia a promessa da vinda do Messias. Todo mundo sabia, todo judeu esperava a vinda do Messias. E de repente fala, é você mesmo. Vai vir através de você. Imagina toda aquela promessa ver sendo realizada através dela. Então a gente aprender que diante de Deus, diante de uma situação que nos é apresentada, a gente tem que ter completa honestidade e clareza e mostrar para Ele qual é a nossa situação. Falar, é essa situação. A segunda palavra, Maria escutou, o anjo falou, não precisa ter medo, o Espírito Santo virá sobre ti. Então no versículo 38, Nossa Senhora fala de novo. Depois que ela escuta tudo, ela fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou coisinha fácil, né? Essa parte é bem simples, né? Essa é a segunda palavra, quando ela se coloca completamente à disposição de Deus e fala, eis-me aqui, eu sou a sua serva. Quando a gente aprende a ter uma relação com o Senhor e aprende a ter uma vida de oração, a consequência da nossa vida de oração é estar à disposição do Senhor, porque estabelece uma relação de confiança, no sentido de que eu entendo que a vontade dEle é superior à minha. Nesse momento, Maria entende que a vida dela está muito além do que ela sonhou, que era casar com José e ter a vida normal.
A vida dela estava a serviço de algo muito maior, que ela nem conseguiu ousar pensar. Isso é para nós. Se a gente aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, nós podemos entender que a nossa vida está diante de um projeto de Deus que é muito além do que a gente conseguiu pensar. No plano de salvação, que a gente não consegue compreender a beleza dele, e um dia vamos entender quando estivermos diante dele, na hora da nossa morte, quando as pessoas não forem nem comunicar que nós morremos, e que alguém fala, morreu, nós já estamos diante dele. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês, que isso é real. Nosso julgamento é antes do povo chorar nossa ausência, nós já estamos lá. E aí nós vamos entender qual era de verdade. Era para ter feito o quê com a nossa vida? Então, o que nós aprendemos aqui? Que eu não posso fechar a minha vida no meu ateliê. E falar, eu quero isso, e vou fazer isso, isso e isso. Quando eu entendo para que eu fui criada, a dimensão que Deus me criou, eu me coloco à disposição dele e falo que a minha vida esteja a serviço de algo muito maior do que eu posso ter imaginado. Vocês têm coragem de fazer isso? Fala, mais ou menos. E o medo que a gente tem de não sei o que ele vai fazer, para onde que ele vai me levar, como é que ele pode virar a minha vida do avesso? Porque Nossa Senhora correu o resto da vida. Imagina o coitado de José. Se vocês estudarem São José, que é uma coisa apaixonante, São José, ele pequenininho, São José morou na casa onde Davi, que era filho de Jessé, morou. Então Jessé com os filhos moraram numa casa onde depois São José morou. E São José tinha outros irmãos. E São José, desde pequenininho, era um menino de muita oração. Desde pequenininho. E os livros relatam que São José rezava, escondido dos irmãos, que os irmãos não davam sossego para rezar. E ele rezava pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que ele é seu pai. Compreende a dimensão? Então, que a gente não tenha medo, e como ela, coloque a nossa vida à disposição dele. Falei, filho, mas ele pediu só para me acender o fósforo. Então, segura bem o fósforo, está tudo certo. Mas que a nossa vida esteja à disposição de algo muito maior. Porque às vezes a gente fecha e reduz o projeto de Deus. Não reduza. Está escrito assim, o que será que Deus é capaz de fazer por alguém que se entrega para Ele? Completamente. Não coloca nenhuma reserva e fala, faça. Pode ser algo escandaloso. Então, aprender a dizer para Ele, eis-me aqui. Um dia nós vamos aprender. Um dia nós vamos aprender que rezar é igual estar diante da sarça ardente. Porque quando a gente ajoelha ali diante dele, é Deus vivo, ok? Como é que foi essa primeira cena? Onde que nós vimos isso? Moisés, lembra? Quando Moisés se perde e sobe no monte, lá, e que Deus aparece, né? Quando ele vê a sarça ardente, ele fala, tira o sapato, Moisés, tira a sandália, porque o solo é sagrado. E ele fala, Moisés responde, eis-me aqui. Jeremias, quando Deus chama, responde, eis-me aqui. Isaías, quando vê a glória do Senhor, ele fala, quem irá por mim? Quem irá falar? Isaías fala, eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. E diga que a gente aprender, e quando ele fala para Jeremias, eu vou fazer desse povo o meu povo, eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. E quando eles clamarem por mim, eu responderei, eis-me aqui. Você é de morrer de chorar. Eis-me aqui. Então, da mesma forma, a gente vai aprender que rezar é se colocar diante dele e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, a seu dispor. Como ela se colocou, a serva do Senhor. Então, essa foi a segunda vez que Nossa Senhora falou. A terceira vez que Nossa Senhora falou, continua em Lucas. Quando ela chega na casa de Isabel. E que Isabel fala com ela, né? De onde me vem a graça da mãe do meu Senhor me visitar? O que Maria fala? O que ela faz? Ela canta magnífica. Por que ela canta? Porque ela está enamorada. Imagina, ela estava repleta do Espírito Santo. Imagina tudo que eles sonharam, a promessa estava para se cumprir, e se cumprir nela. Então Maria canta, a alma dela, né, estava exultando em Deus. Presta atenção, quando é que nós vamos cantar para Deus? Quando é que eu posso ter meu espírito que vai exultar em Deus?
quando eu viver uma experiência de um eu com tu. Maria viveu a experiência dela. Maria conhecia tudo da Escritura. E naquele momento ela vivia uma experiência única, ela e ele. Quando é que vocês vão poder cantar? O Senhor fez em mim maravilhas. Na minha miséria, Ele olhou para a pequenez de mim, eu sou nada, miserável, e Ele fez em mim maravilhas. Quando é que vocês vão conseguir cantar? O dia que vocês experimentarem o que é viver uma experiência com Deus vivo, que eu vi falando com vocês. Vocês entenderem que é um Deus que você pega, que está com você no olho do furacão, que chora com você, que anda com você, que corre com você, que participa da sua história. Já falei com vocês. Para que o projeto de Deus acontecesse, Ele precisou de uma vida concreta. Ele pegou a história de Maria, uma menina simples, prometida a José. E nisso ele fez com que a história da salvação acontecesse. Ele precisa da sua história, da sua vida, para que o agir de Deus continue agindo no mundo, acontecendo no mundo. Compreende? Deus não faz, já falei mais de uma vez para vocês, vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua cabeça. Ela é concreta. O agir de Deus é concreto. Nós somos a extensão da misericórdia dEle, pelo olhar, pelo ouvido, pela boca, pelas mãos, pelos braços, pelas pernas, pelo seu coração. Diga a gente entender isso. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida. E Nossa Senhora continua intercedendo para que a gente continue, permita que essa obra não fique inacabada, foi o salmo de hoje. Não permita, Senhor, que essa obra que o Senhor começou, fique inacabada. Então é entender que Deus usa sim da sua história, precisa que essa história aconteça. Então um dia nós também vamos poder cantar, um dia nós vamos poder dizer isso aqui, tudo isso que Ele fez, a minha alma, porque Ele olhou para a humildade da sua serva, Ele olhou para o meu nada e fez uma obra escandalosa, porque Ele é Deus, e eu falei com Ele que podia. Então isso é belíssimo, né? Essas são as 3 primeiras palavras de Nossa Senhora, né? A 4ª palavra dela, foi quando Jesus sumiu no templo, sumiu lá, lembra? Quando eles subiram para Jerusalém, Nossa Senhora sumiu, o menino sumiu, 3 dias, agora nem de pensar nessa cena, porque não tinha celular, não tinha GPS, tinha nada, teve que voltar, e o menino que sumiu era filho do Altíssimo, que me foi entregue, e o menino some, agora nem de pensar nessa cena. O que Nossa Senhora fala quando encontra com ele? Ela não faz nenhum escândalo, ela não fala, o que você fez com a sua mãe? Ela é de uma delicadeza que é impressionante, ela fala, olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Então Nossa Senhora, apesar de todo o sofrimento dela, de toda a angústia, ela teve um olhar para o outro. E aqui a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade com o outro. A gente não caminha sozinho. Maria era a grande protagonista depois de Jesus. Mas ela não deixou de ver a angústia e o sofrimento de José. Caladinho. Caladinho. Ela não deixou de ver o sofrimento dele. E naquele momento ela mostra para ele o sofrimento do outro. E isso aqui, nessa verdade, quando ela mostra para Jesus o sofrimento do pai dele, é um momento de intercessão. Que a gente precisa aprender a rezar uns pelos outros. Assim como Nossa Senhora intercede continuamente diante de Deus por nós, quando a gente reza Ave Maria, a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que hora? Agora. E na hora da nossa morte. São os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora, porque é o que eu tenho para viver. E na hora da minha morte, que é o segundo momento mais importante da minha vida. Na hora da minha morte, vai comigo, vem cá comigo, me ajuda a me defender diante do seu filho. Vão comigo. É porque a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente fala. Agora. Então, Nossa Senhora vive intercedendo por nós. Todos os minutos que eu estou rezando, ela está intercedendo. Então, nós precisamos de rezar uns pelos outros. Porque tem momentos que a gente não tem força para rezar. Então alguém apresenta para Deus a minha história e fala, olha por ele. É meu irmão. É minha irmã que está sofrendo.
Aí a sua oração tem um poder de intercessão junto a Jesus. A quinta palavra dela está lá no Evangelho de João. A quinta e a sexta estão no capítulo 2 de João, se vocês quiserem guardar. Quando Nossa Senhora olha a situação, chega diante de Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Acho que da mesma forma como ela olha para a nossa vida e fala para Jesus assim: como é que esse povo está andando, meu filho? Cadê a alegria desse povo por pertencer a um Deus vivo? Não é a alegria desse povo de ser um povo que tem um Deus que ressuscitou, que propôs a eles uma vida que é eterna. Esse povo está morto, meu filho. Tem mais alegria. Qual que é a marca do cristão? É alegria. Esse povo que se arrasta, esse povo perdeu a motivação, esse pessoal que perdeu o sentido da vida. Essa é a doença que eu mais tenho medo, porque ela é uma doença silenciosa. É quando você perde seu propósito, você perde seu sentido, porque isso vai te deprimindo e muitas vezes te leva ao autoextermínio. Nós temos que ter um propósito, tem que ter uma alegria. Então, esse povo não tem mais alegria. Eles levantam já reclamando, lamuriando, dormem reclamando, eles nem... E se arrasta durante o dia. Não tem mais a alegria de levantar e ter uma pertença, e de falar: meu Deus, eu acordei, estou toda viva, tudo normal, então eu estou por sua conta, eis-me aqui para vos servir. Só por hoje, que nós só temos hoje, não tem amanhã. Eu tenho agora. Compreende como a gente não pode permitir que isso se perca? Então, quando ela olha para a nossa vida, até pensar: Gima, por que esse povo é tão tristinho? Por que não tem vontade? Falta energia, falta desejo, falta uma razão para esse povo estar de pé. Por que esse povo precisa de tanto remédio, gente? Eu fico impressionado. Por que precisa de tanto remédio? Para tirar a ansiedade, para diminuir a tristeza, para ficar de pé. Por que tanto remédio? Nossa cura está aqui, ó. Diga que vocês entenderem que Ele está vivo, vocês vão cair durinha. Porque sentou diante de um Deus vivo que te olhou. O dia que a gente entender isso. Nós vamos ser mal acostumados demais. O dia que eu entender que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebi um Deus vivo. Como nos falta fé. Como nos falta. E aí, a sexta palavra dela: fazei tudo o que Ele vos disser. Quem não escuta, não obedece. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer tudo o que Ele me disse se eu não? Para me escutar, eu tenho que ter silêncio. Eu tenho que ter tempo de oração. Eu tenho que querer estar diante de Deus. Mas a gente é indisciplinado. Estou falando alguma mentira? A gente não tem vida de oração. Então a gente vive na superfície. A gente vive distraído. Falei com vocês semana passada que um dos padres do deserto nos diz que um dos maiores pecados nossos é a distração. Eu fico vendo vocês assentadinhos, olhinhos girando. Distraído, perdido. Tem que olhar, não é para mim, não é para ele mesmo. Mas distraído. Então a gente não escuta, ele para, ele fala e eu não escuto. Mas eu tenho que ter um coração aberto para ouvir. Quando eu escuto, não é aqui, é aqui. Eu tenho que ler essa palavra e entender que isso é para mim. Fazei tudo o que Ele vos disser. O que será que Ele falou, que eu não entendi nada que Ele falou hoje? Será que eu parei, se eu escutei a palavra de Deus hoje? Eu meditei na palavra hoje? Eu escutei o salmo que falava: complete a obra. Que o braço de Deus não está curto para te alcançar. Que Ele sabe onde você está nesse momento. Não só sentado aqui, mas do ponto de vista espiritual. Ele sabe onde você se encontra. E somente Ele pode tirar de onde você está. Você acredita nisso de verdade? Será que eu confio o bastante no amor que Ele tem por mim, para que eu possa obedecer? Mas Jesus, eu queria ir para lá. Não, lá não, vai aqui, ó. Mas eu tenho certeza? É aqui. Eu queria ir lá. Vai não, vai aqui. Será que eu confio para largar a mão daquilo que eu quis e para fazer aquilo que Ele pediu? Para poder confiar, eu tenho que ter uma relação íntima. Eu tenho que conhecê-lo. Para conhecer, eu tenho que teoricamente perder tempo. Mas a orientação de Nossa Senhora é: fazei tudo o que Ele vos disser.
como ela acompanhou tudo e viveu tudo que Deus disse. Porque à medida que as coisas iam acontecendo, ela ia guardando o coração dela. Imagina quanta coisa aconteceu, quanta coisa ela viu, quanta coisa ela viveu, e ela guardou aquilo tudo. Fazei tudo que ele vos disser. Isso é um desafio para nós, para sermos discípulos dele? Sim. Para me ser discípula dele, eu tenho que estar à disposição dele, eu tenho que ter vida de oração, e eu tenho que ter obediência a Deus. Quando Jesus é batizado, e quando Jesus transfigura, quando ele é batizado, Deus Pai fala: esse é meu filho amado, ouvi-o. Quando ele é transfigurado, ele fala, tem a nuvem e fala: este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus está falando o que nessa hora? Nada. Acolhe Jesus na sua vida e cumpra a palavra. E porque a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso ouvido, germinar no nosso coração e dar fruto. Porque o discípulo é aquele que escutou, viveu e deu fruto. Ela deu fruto. Jesus. Qual é o fruto que nós estamos dando com a nossa vida cristã? Quais são os frutos que a gente está dando? Como é que nós vamos ser reconhecidos como discípulo? Como é que Jesus falou? Assim vós sereis conhecidos. Como? Se vos amardes uns aos outros, vocês sereis conhecidos como os meus discípulos. Só a gente parar e pensar que fruto nós estamos dando. O que a palavra de Deus, o vir à igreja, o comungar, o confessar, qual é o fruto que está dando na minha vida? Se eu estiver ficando igual a qualquer pagão, estou no caminho errado. E aí? Nós temos que pensar. Porque a última palavra de Nossa Senhora, a última, que nós vamos ter registrado na palavra de Deus, está em João capítulo 19, que está escrito assim, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe. Eu não consigo nem imaginar o que foi ela ficar de pé diante dele sendo crucificado. Depois de pé, vendo o sofrimento dele, na impotência de fazer alguma coisa. Quando eu vejo essa frase, que Nossa Senhora permaneceu de pé, diante do sofrimento de Jesus, é uma certeza que eu tenho, que quando eu estiver na cruz, quando for o meu momento do meu sofrimento, quem vai estar do meu lado, de pé? Ela? Para poder evitar, tirar o meu sofrimento? É isso que ela vai fazer? Não, ela vai me dar força para atravessá-lo. Guarda isso. Então, a garantia do meu sofrimento é que eu tenho a presença de uma mãe. Vai falar: coragem, meu filho, vamos junto. Essa certeza eu tenho, porque ela ficou de pé. Diz Zacarias que ela estava na elegância, vestindo as vestes da salvação. Então, que no momento do meu sofrimento, eu também consiga estar de pé, na certeza de que eu sou sustentado por uma mãe, que não fugiu da dor, que esteve de pé diante da dor, e que ela vai interceder por nós, e vai nos ajudar a passar. Essa certeza eu tenho. A arma nós temos na mão, é o rosário. Então, essas 7 palavras formam a nossa personalidade de discípulo, porque ela foi a discípula perfeita dele. Se ela é minha mãe, e se a gente vai acolhê-la na nossa casa, ela vai nos ensinar a fazer esses passos. Qual é a queixa de Nossa Senhora conosco como mãe? Está nesse livro. Quem tem esse livro em casa? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Vocês leem esse livro? Então, uma das aparições de Nossa Senhora foi no Japão. Já ouviram falar nessa aparição em Akita? Era uma imagem de madeira maciça, que chorou mais de 100 vezes. Chorou na frente de todo mundo. Foi uma das aparições que foi mais rapidamente assumida pelo Vaticano, porque ela chorou na frente de todo mundo e era uma imagem maciça de madeira. Então, ela fala: por que uma mãe chora? Ela fala aqui, ó. Por que uma mãe chora? Ela fala que ela nunca multiplicou tantas aparições dela. E ela mandou o que em cada aparição? O que Nossa Senhora mandou a gente fazer?
rezar o terço, fazer jejum, fazer penitência, ser fiel a Deus, volte a Deus. Mas nenhum profeta é bem-vindo, né? Toda vez que o profeta fala a verdade, eles mataram os profetas todos, né? Nossa Senhora, como Senhora do Apocalipse, quando ela vem e fala para nós a realidade, fala: vocês são meus filhos, já estão saindo do caminho, vocês têm que voltar, vocês estão tomando o caminho errado. O que nós fizemos? Fingimos de morto. Falamos: não é conosco que ela está falando. A mãe fala e o filho não escuta. Então ela fala: por que eu choro? E aqui ela está falando aqui, ó, estou aos pés da cruz de cada filho meu, né? Então ela fala: choro porque a humanidade não acolhe meu convite à conversão e ao seu retorno ao Senhor. Sabe o que me preocupa? É porque a gente não leva a nossa vida espiritual a sério. A nossa vida espiritual parece que é uma tralha que eu carrego entre tudo mais que eu carrego. Ou como uma lâmpada suja da mágica, que na hora do aperto eu esfrego e falo: faz isso para mim. Isso não é vida espiritual, não. Nós temos que acordar. Então ela fala o quanto que ele continua sendo renegado, ultrajado, blasfemado, o quanto que a sua mãe, a vossa mãe celeste, é publicamente vilipendiada e escarnecida. Os meus apelos extraordinários não são acolhidos, os sinais que dou da minha imensa dor não são acreditados, e o vosso próximo não é amado. Foi tudo que eu falei aqui? Então ela fala: o homem torna-se cada vez mais corrupto, ímpio, mau e cruel. Então a mãe chora. Choro porque as almas dos meus filhos se perdem em grande número e vão para o inferno. Porque ele é real. Choro porque são poucos os que acolhem o meu convite para rezar, para reparar, para sofrer e para oferecer. Choro porque vos falei e não fui ouvida, dei sinais milagrosos e não acreditaram em mim. Eu choro porque eu estou vendo meus filhos se perderem, vocês tomaram o caminho errado, vocês não acreditam que a vida é real, espiritual, e que tem um paraíso que nos aguarda. A gente não tem dimensão do que significa essa vida eterna, a gente não tem dimensão da beleza de tudo que nos aguarda. Nós estamos andando pelo mundo distraído com o mundo. Ela fala: por que vocês estão sofrendo tanto? Porque vocês estão vivendo a era do meu inimigo, do dragão, que está tentando seduzir vocês e roubar vocês do meu filho. Acorda. Ela, como mãe, já fica desesperada. Então ela fala: acorda. Eu não tenho mais aonde assinar, não tenho mais aonde explicar para vocês. Acorda. Quantos de vocês aqui, fazem a devoção do primeiro sábado que ela pediu em Fátima? Amanhã é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela pediu a consagração ao coração imaculado dela, que a gente rezasse nos primeiros sábados do mês. Quem aqui faz isso? Então, além de mim, 4 pessoas. É de chorar. Ela pediu isso tem um século. Ela fala: essa consagração depende da paz do mundo. Simples, gente. A gente reza o terço, medita uma das dores dela, lê um dos trechos aqui e faz a oração de consagração. É só isso. Simples. Aqui na igreja tem todo primeiro sábado, cedo. O que está faltando? Por que estamos dormindo? Precisamos de acordar. Isso é o apelo de uma mãe. Eu trouxe isso que eu falei, é uma mãe. Então ela fala que Jesus cuida do nosso pequeno resto, né? Que nós somos o pequeno resto, e que Ele cuida de nós com muito ciúme. Então ela fala: escuta e acolhe o meu convite aflito, porque ela é mãe. E o desespero de uma mãe é quando ela vê um filho se perder. Eu vejo o desespero das mães quando os filhos estão perdidos na droga, ou na bebida, ou o filho completamente desorientado e perdido com tanta coisa. Então, quando eu trago isso para vocês, eu trago pela minha preocupação com a minha vida e com a vida de vocês, nossa vida espiritual. Nós temos que levar isso a sério e de verdade se posicionar na conversão. Nós temos que andar pela vida e as pessoas terem certeza que somos cristãos.
A nossa vida tem que incomodar o outro, senão nós estamos igual ao mundo. Nós temos que acordar, gente. Não sabemos o dia nem a hora, de nada. De nada. Então vamos acordar, porque o que nos espera é muito maior. Ela é mãe, nossa mãe. E ela falou: atenda o meu convite, tão aflito. E eu quero terminar com uma oração feita por João Paulo II, que foi o Papa dela, né? O Papa que consagrou todo o pontificado dele a ela. E ele morreu no primeiro sábado. Não é à toa. Era consagrada a ela. Morreu no primeiro sábado. Na véspera, foi na madrugada do Domingo da Misericórdia. Quem que instituiu o Domingo da Misericórdia? Ele. Extraordinário, né? Nada passa em branco, né? Então eu quero terminar fazendo uma oração a ela, repetindo a oração que ele fez, né? E ele começa assim: mulher, eis o teu filho. Queremos hoje confiar-vos o futuro que nos espera, pedindo-vos que nos acompanheis no nosso caminho. Somos homens e mulheres de uma época extraordinária, tão cheia de triunfos como de contradições. A humanidade possui hoje instrumentos de poder inaudito. Pode fazer deste mundo um jardim ou reduzi-lo a um amontoado de ruínas. Adquiriu capacidades extraordinárias de intervenção sobre as próprias fontes da vida. Pode usá-las para o bem, dentro das margens da lei moral, ou ceder ao orgulho míope de uma ciência que não aceita limites, até o ponto de espezinhar o respeito devido a cada ser humano. A humanidade encontra-se hoje, como nunca, numa encruzilhada. E cada vez mais a salvação está toda e unicamente, ó Virgem Santa, no vosso Filho Jesus. Por isso, Mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-vos na nossa casa, para aprender de vós a conformarmos-nos ao vosso Filho. Mulher, eis os teus filhos. Estamos aqui diante de vós, para confirmar ao vosso cuidado materno, nós próprios, a Igreja, o mundo inteiro. Implorai por nós junto do vosso amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é a fonte de vida. Acolhei-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém, unido ao vosso redor no dia de Pentecostes. O Espírito abre os corações à justiça e ao amor, incite os indivíduos e as nações à mútua compreensão e a uma vontade firme de paz. Nós os confiamos todos os homens, a começar pelos mais fracos, as crianças que ainda não nasceram e as nascidas em condições de pobreza e de sofrimento, os jovens à procura de um sentido, as pessoas desempregadas e as atribuladas pela fome e pela doença, confiando-vos as famílias em crise, os idosos sem assistência e todos os que vivem sozinhos e sem esperança. Ó Mãe, que conheceis os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assistiu os vossos filhos nas provas cotidianas que a vida reserva a cada um, e fazei com que, graças ao empenho de todos, as trevas não prevaleçam sobre a luz. A vós, a aurora da salvação, entregamos o nosso caminho, para que, guiados por vós, todos os homens descubram Jesus, luz do mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.